Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Centro Universitário Unicet. Hoje estamos recebendo aqui convidados excepcionais para falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre a Resolução 801 de 14 de janeiro de 2026, uma resolução muito importante, né, que trouxe muitos avanços, né, trouxe uma regulamentação importante que a gente vai discutir ela em detalhes com os nossos convidados e recebemos hoje o Dr. Samuel Freitas, nosso presidente do Conselho Regional de Enfermagem. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Everton. Eu que agradeço aqui pela acolhida, professora Márcia, que é o Gabriel. Estar presente aqui no Unicef é uma satisfação muito grande. Recebemos também a nossa coordenadora, né, professora mestre Márcia Matos, né, que vai contribuir muito com a gente aqui nessa nossa conversa. Obrigada, professor Everton. Obrigada, doutor Samuel, por aceitar o nosso convite, né, e vir contribuir, né, para o esclarecimento, né, entendimento dessa nova resolução para a enfermagem e agradecer também ao nosso aluno Samuel, que com certeza que vai dar a sua experiência enquanto aluno, que já está trabalhando essa disciplina na íntegra em sala de aula, né, professor Exatamente. Everton? E seguimos aqui para debater uma temática importantíssima para a E enfermagem. recebemos também o nosso aluno Francisco Gabriel, né, acadêmico do terceiro período de enfermagem, que está pagando a disciplina de farmacologia agora, já exatamente sob a luz dessa resolução, né, tão importante que saiu agora em janeiro, a gente começou a disciplina em fevereiro já falando sobre a temática. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, é uma satisfação imensa participar dessa conversa aqui com vocês. E vamos começando falando exatamente sobre o que é essa resolução. Então, uma resolução que ela saiu agora, uma resolução bem recente, ainda não tem nenhum semestre de resolução, saiu dia 14 de janeiro, que é exatamente a resolução 801. Né? Doutor Samuel, de que é que trata essa resolução? Se a gente tivesse que explicar isso para o nosso público, do que é que fala a resolução 801? Perfeito. A resolução 801 de janeiro agora de 2026 é bem recente. Ela veio para normatizar e para deixar de uma maneira bem mais clara e exemplificativa para os profissionais de enfermagem como é que deve ser a prescrição. Mas é importante a gente saber esse contexto. Por que que ela foi necessária? Eu gosto sempre de deixar bem claro. A nossa Lei de Exercício Profissional, 7.498, ela é de 1986, está completando 40 anos agora. E lá já diz no artigo 11, a linha 2, que o profissional de enfermagem ele pode prescrever medicamentos, né, nos estabelecimentos de saúde, baseado em protocolos, né, de saúde pública. E aí, eh, o grande problema que a gente tinha é que desde os últimos 5 anos, especialmente, a gente tinha provocado a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que as prescrições dos enfermeiros fossem aceitas nas farmácias. E o sistema, o SNGP, ele estava desatualizado e ele não permitia que fosse inserido no campo da prescrição o Corém. Só era permitido o CRM e o nome de inscrição do Conselho de Odontologia, né. Então, o conselho fez essa provocação, mostrou a lei, foi entendido que sim, cabia ao profissional de enfermagem prescrever, o enfermeiro. A Anvisa atualizou o sistema e gerou-se toda uma discussão: o enfermeiro pode ou não pode prescrever? Então, como já se passava 40 anos da lei, então o Conselho Federal, de uma maneira muito assertiva, trouxe esta resolução 801, que ela vai lá estabelecer esses critérios e o contexto em que o enfermeiro pode fazer essa prescrição. Exatamente. Então ela trouxe uma reorganização, uma organização, na verdade, de algo que a gente já tinha competência para prescrever desde 86, né, Justamente. que a nossa lei do exercício profissional já trazia esse respaldo. Professora Márcia, e qual impacto isso pode ter, por exemplo, na vida de um estudante que está no curso agora, está exatamente buscando essa formação, buscando aprender essas diretrizes, o que uma resolução dessa traz de impacto nessa formação, como ela pode contribuir? Então, eu sempre costumo dizer para os nossos alunos que a enfermagem ela é uma profissão autônoma, né, nós somos autônomos. Hoje nós temos aí, né, doutor Samuel, um leque de opções aonde o enfermeiro pode atuar, seja na assistência e com essa nova resolução, como você já mesmo colocou, ela só firma aquilo que a enfermagem já faz, o que a enfermagem já, né, pratica, atua. Mas para os nossos alunos, até para os nossos já profissionais hoje já atuantes, né, é uma resolução que ela formaliza mais ainda, dá um respaldo maior, uma segurança maior
né, para que o enfermeiro ele consiga ter essa atuação junto com outros profissionais da área da saúde, logicamente, né. Mas para dentro da enfermagem eu acho isso importantíssimo, considerando, né, professor Everton, que nós já conseguimos trabalhar essa resolução dentro da própria disciplina, que é uma preocupação nossa enquanto academia, né, estarmos trabalhando junto com os nossos alunos aquilo que está em vigor, aquilo que está, né, professor Everton, de mais atual, e a nossa preocupação é já trazer essa resolução, para que eles e os nossos alunos, eles já consigam ver e entender a responsabilidade de um enfermeiro e entender a responsabilidade de uma prescrição, porque nós estamos aqui discutindo sobre a autonomia de um enfermeiro em prescrever. Lógico, dentro dos protocolos, né, dentro do que é permitido, mas também precisamos discutir e entender a responsabilidade daquele enfermeiro em que vai prescrever aquela medicação, dar continuidade àquela prescrição, é importante. Então, para os nossos alunos hoje, né, futuros enfermeiros, importantíssimo, professor Everton, discutir isso em sala de aula, trabalhar essa legislação, né, o código de ética, trabalhar a regulamentação da enfermagem para que a gente entenda e saiba dessa responsabilidade. Eu acho que estamos aí seguindo para que isso aconteça. Perfeito. E isso traz, esse empoderamento, né, então, Empoderamento. quando a gente falava lá atrás, de prescrição de medicamentos pelo enfermeiro, né, sempre na disciplina de farmacologia trazendo, o que a legislação já traz, a lei do exercício profissional traz, o aluno ele se sente pertencente, mas a resolução parece que cravou esse pertencimento. Ou seja, quando você coloca lá e mostra a resolução, olha que a resolução, ela traz aqui o anexo com a lista dos medicamentos e com de onde foi retirado, de qual protocolo do Ministério da Saúde. Ou seja, eu até mostrando para os meninos, dizendo: "Isso aqui é uma fonte de estudo fantástica, Sim. é um plano de estudo". Por quê? Porque ela traz a resolução com todas as medicações e lá o protocolo. Então, ou seja, é só ir atrás de cada um dos protocolos e você estabelecer. E aí eu, inclusive trabalhei isso, o Gabriel vai falar um pouquinho para a gente aí dessa experiência, a gente trabalhou na disciplina de farmacologia essa prescrição de medicamentos, né, então a gente faz o contexto, primeiro falamos sobre os anti-inflamatórios, né, aula puramente farmacológica, mecanismo de ação, e aí depois disso a gente vai pra aula prática, a farmacologia que ela é metade carga horária teórica, metade prática, e a gente já foi trabalhar exatamente essa parte prática e eu já coloquei eles para prescreverem. Entreguei uma receita em branco para cada um deles e aí resolve, né, o paciente é de vocês, né. Gabriel, compartilhe um pouquinho essa experiência, como foi essa aula prática, quais as dificuldades você como estudante teve, né? Então, essa aula prática, ela foi muito importante. Por quê? Porque ela demonstra, ela requer também do acadêmico a responsabilidade de prescrever, de saber a ação daquele medicamento sobre o paciente. E isso foi muito importante. Claro que dentro da legalidade e também, como a professora falou, a gente consegue trabalhar com mais segurança, né? O professor passou ali para a gente toda a atividade, a gente conseguiu realizar trabalhando dentro dos medicamentos que a gente poderia prescrever dentro da resolução. Eu acredito que trabalhar isso já em sala de aula, já nesse início já da graduação, é muito importante, porque ao final do curso, o enfermeiro já está totalmente capacitado e exercendo sua função perfeitamente. Exatamente, que a gente traz e aproxima isso o máximo da prática possível, né. Eu acho isso super relevante, porque nós que estamos lá de dentro do conselho, com esse olhar, a gente verifica que nos últimos anos a gente perdeu um pouco, assim, da essência da formação dos profissionais, né. A gente é de outra geração, Gabriel veio na geração mais recente, a nossa geração a gente tinha que de fato ler, né. A gente tinha que ler lá o livro, hoje tá tudo muito fácil ali, né, e às vezes isso causa eu acho que uma preguiça mental, assim. E vocês terem essa atitude de já provocar, de despertar nos estudantes que eles já são em enfermagem quando eles escolhem o curso de enfermagem, traz esse senso de pertencimento e de autorresponsabilidade que eles têm que ter. Então, à medida que vocês vão praticando isso, colocando na prática as novas resoluções, isso faz com que estes profissionais, de fato, como o professor falou, eles sejam bem mais empoderados. Porque empoderar nada mais é do que você saber o que você pode fazer e saber como usar isso, né. Isso está diretamente relacionado com a atitude, que é um dos eixos aí da competência, né, conhecimento, habilidade e atitude. E eu vejo isso não só enquanto conselho, mas enquanto gestor, né, que atuo na área de enfermagem também como gestor, e vejo que o que falta muito hoje é a atitude, esse terceiro elemento,
que por ser o terceiro não é o menos importante, todos os três são essenciais para manter como pilares essa competência, e vocês estão despertando isso desde a formação. É muito importante, então de parabéns pela iniciativa. Exatamente. É uma preocupação, né, doutor Samuel? Nós, aqui, nós enfermeiros, né, o Gabriel, futuro enfermeiro, mas na educação é importantíssimo a gente pensar na formação de futuros enfermeiros, uma formação prática, né, professor Everton. Por quê? Porque a enfermagem ela é muito prática também, né? A enfermagem ela é assistência, a enfermagem é o cuidado. Então, não só a teoria que se é trabalhada em sala de aula, mas nós prezamos muito por essa prática de colocar os alunos de fato para fazer, de fazer com que eles entendam essa responsabilidade desde o primeiro bloco, desde o primeiro dia de aula. Vocês escolheram ser enfermeiros, mas vocês precisam entender a responsabilidade que é um enfermeiro, que é um profissional de saúde, né? O cuidado, a assistência que vocês vão dar para o cliente, ao paciente, é uma preocupação nossa enquanto instituição, né? Por quê? Porque não é só colocar um enfermeiro no mercado de trabalho, é colocá-lo no mercado de trabalho de forma segura, preparado, competente, né, para exercer. Nós sabemos que a saúde hoje não é mesmo a mais a saúde da nossa época, como nós fizemos enfermagem, né, e hoje as coisas vêm mudando, né, os pacientes, eles estão, mais esclarecidos, né, a cobrança Sim. também vem, de fato, e é correto isso, porque, né, o paciente precisa saber, entender o que é aquela assistência, para que é aquela medicação que está sendo prescrita, qual o efeito dela, né, então, isso é uma preocupação nossa, né, professor Everton, e a gente vem fazendo isso, fazendo com que eles entendam e que eles pratiquem, né, de forma mesmo ali, escrever, o professor Everton deu a prescrição, faça ali, e é o momento da gente fazer, é o momento de errar, ali, enquanto a gente está na academia, porque ao sair daqui, eu costumo sempre dizer para eles: "Vocês vão ser cobrados pelos atos", né, então o momento de errar, de perguntar, de ter a dúvida, é agora, né, então é importante a gente destacar que a gente se preocupa quanto a isso. E o Corém, enquanto órgão, né, eh, também tem essa preocupação, por quê? Porque vai, né, doutor Samuel, nos hospitais, nas clínicas, de fato ver se o enfermeiro, ele está exercendo a sua profissão com aquilo que rege dentro dos direitos, dos deveres, e se de fato está tendo esse retorno, né, da própria instituição e dele como profissional mesmo, porque a gente lida com vidas, né, doutor Samuel. E aí a gente precisa entender o tamanho dessa responsabilidade. Eu até inicio a disciplina de farmacologia, trazendo código de ética de enfermagem, porque tem um artigo lá que fala exatamente que a gente só pode porque a preocupação muitas vezes quando vai para farmacologia eles querem saber da administração, né, eu quero administrar o medicamento, é natural essa ansiedade. E aí eu trago lá o que diz o código de ética, aqui ó, você só pode realizar uma prescrição ou administração de medicamentos se você conhece a ação da droga, os potenciais riscos, os efeitos adversos, né, respeitados o grau de formação profissional. Ou seja, você enquanto enfermeiro precisa saber que droga eu estou administrando no paciente, que droga eu estou prescrevendo, qual o efeito colateral, né, e eu já trago isso já de impacto, ó, você quer aprender isso? Posso dar um spoiler aqui? Sim. Eu participei agora recentemente da segunda Conferência Nacional de Ética, justamente para reformular o nosso código de ética, porque de 2017 para cá muita coisa mudou. Então a gente vai ter um novo código de ética, vai ser liberado aí pelo Conselho Federal nas próximas semanas, e ele vai vir com 185 artigos em 7 capítulos. Então pode esperar aí que vem novidade Vamos boa ter aí. uma nova atualização da ética. Justamente. Eu costumo dizer para os meus alunos da ética, né, que o código de ética é o livrinho de cabeceira, Isso. né, ele tem que ser o livrinho de cabeceira, porque a gente precisa entender e conhecer, não só os deveres, mas, né, dentro das suas limitações, porque é importante, né, Gabriel? Importante, importante. Doutor Samuel, e hoje para um enfermeiro ele prescrever esses medicamentos, ele precisa estar vinculado a um serviço público ou ele precisa existe algum pré-requisito ou ele, está apto, seja em instituições públicas ou privadas também podem participar disso? Essa era uma dúvida que se tinha, na época da lei, quando a gente só tinha lei, não tinha nenhuma resolução específica, porque lá na lei ele diz assim: "Pode prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública
e em rotinas aprovadas pela instituição de saúde. Então se teve uma discussão muito ampla dessa interpretação, mas será ser só saúde pública? Então, na verdade, são os programas de saúde pública, é nisso que a gente se baseia, mas ele pode prescrever em qualquer serviço de saúde. E a resolução, ela é muito clara, a 801, em dizer o que é serviço de saúde. É qualquer estabelecimento de saúde que está destinado à promoção, prevenção, tratamento, à reabilitação, cuidados paliativos, seja ele público ou privado. Então, isso é muito pertinente, especialmente nos momentos que a gente vive agora, porque nós temos incentivado cada vez mais o empreendedorismo na enfermagem, para que os profissionais de enfermagem atuem num consultório, atuem dentro de uma instituição de saúde, sendo um profissional autônomo. Então, vem de uma maneira muito importante aqui para trazer essa segurança. Eles podem prescrever nesses estabelecimentos. E a resolução, ela também diz o que é que eu preciso ter nessa prescrição. É importante saber. Então, essa prescrição, primeira coisa que ela tem que ter lá, destacada, qual é o protocolo em que se fundamenta aquela prescrição. Então, eu digo até que isso vai trazer mais segurança, sem querer rivalizar, mas vai trazer mais segurança do que as prescrições que a gente já vê hoje. Sim. Porque você tem um protocolo, que aquele protocolo ali, ele pode ser consultado, inclusive. Então, isso vai trazer segurança para o profissional, um respaldo. À medida que ele pode prescrever para algum paciente, o paciente pode questionar, ele diz, olha, estou me fundamentando no protocolo. Além disso, tem que ter a identificação do CNPJ da instituição. Então, o profissional de enfermagem, ele é um profissional autônomo. Ok, mas ele tem que ter o consultório dele Sim. registrado, com todas as licenças, ou ele tem que ter a empresa dele em que ele está atuando. Então, tem que ter o CNPJ. Além disso, tem que ter os dados do paciente. Pelo menos um nome e um outro identificador, de preferência data de nascimento, por exemplo. Temos que ter os dados do prescritor, que é deste profissional de enfermagem, com o número de inscrição, né? E também tem que ter os dados do medicamento, que aí entra a descrição do nome genérico, né, da substância que vai ser utilizada, a posologia, a apresentação, o tempo de uso, né? Qual é a via de administração deste medicamento. O máximo de informações possível de maneira objetiva, né? Exatamente, e a resolução ela é muito clara nisso, então é uma resolução que você que está acompanhando esse podcast não olhou ainda, e é da área da enfermagem, dê uma olhadinha que vale muito a pena você olhar com detalhes ela, porque como eu falei, ela é um material de estudo, é extremamente relevante. E ela traz exatamente todas essas normativas que são muito importantes, do que precisa constar na prescrição, que muitas vezes o profissional ele tem essa dificuldade, principalmente o estudante que está nessa formação, de quando você visualiza muitas prescrições, mas quando é a hora de você montar uma prescrição, de verificar se está com todos os itens, se está com o protocolo institucional, se os dados do meu paciente estão adequados, porque isso tudo traz esse reforço, né, para essa autonomia profissional. E, isso tem se tornado muito relevante, visto que quando a gente estudou, quando a gente fez nossa formação, né, professora Márcia, doutor Samuel, a enfermagem era muito voltada, você vai para a atenção básica ou você vai para o hospital. Para assistência, né. Era muita assistência E pública, né? E pública, pública. pública, né. Hoje não, hoje nós temos aí um campo vasto, Exatamente, riquíssimo, riquíssimo. né, de atuação. Onde, ou seja, onde o profissional nessas várias, né, então vinculado a essa instituição com o seu CNPJ, ele tem esse respaldo. Nessa formação profissional, professora Márcia, então, ou seja, nessa atuação profissional, na verdade, nesses outros setores que vão além da atenção básica, né, então, como que isso pode se tornar importante, né? Por que que é importante ele saber prescrever num serviço privado também, não só no serviço público, né? E Isso vai resolver problemas desse profissional? com certeza, né, ele tem que estar preparado, né, como o doutor Samuel colocou, eh, o Corém, né, nós profissionais da enfermagem estamos trabalhando muito o empreendedorismo, e não é muito diferente daqui, doutor Samuel, nós também temos uma disciplina de empreendedorismo, ministrado também pelo professor Everton, Tá em todas. está em todas. Por quê? Porque também o nosso objetivo é trazer para o nosso aluno as diversas áreas que ele pode atuar, né, onde ele pode empreender, o negócio que ele pode colocar.
seja ele queira ir para assistência, né, seja ele queira colocar o negócio dele, o consultório, a sala de vacina, enfim, né. E trazendo aqui para a prescrição, né, é importantíssimo conhecer de fato a resolução, né, ter esse conhecimento, por quê? Porque eu sou enfermeira que eu vou colocar o meu consultório de enfermagem. Eu sou enfermeira obstetra e neonatal, então eu vou colocar o meu consultório lá e eu vou atender as minhas gestantes e eu preciso entender como é que eu vou prescrever o sulfato ferroso, a vitamina, né, eu preciso compreender e como o Gabriel disse, né, como vai ser a resposta do meu paciente daquela medicação que eu estou prescrevendo. Se eu precisar intervir, né, qual outra medicação que eu já consigo intervir, né, professor Everton? Por que que aconteceu aquele efeito? Não é o que a gente espera, mas a gente tem que estar preparado para isso, né, doutor? Então, é realmente entender, né, que é importante. Não só aqui, como nós estamos falando sobre a resolução 801, né, de 2026, mas tem todas as outras e o código de ética da enfermagem para que a gente consiga atuar, né. Então é de extrema importância, acho que inquestionável o porquê que tem que entender essa resolução. Não só para quem vai empreender, mas para quem vai trabalhar lá na assistência na saúde pública, né, lá na saúde da família, para quem vai trabalhar no plantão, porque eu também preciso entender a reação, né, aí trazendo para a farmacologia, né, professor Everton, enfim, Ou seja, é uma rede é uma rede, assim, que conhecimento de conhecimento. que é necessário. E a gente falando muito desses pontos, quando você produz uma prescrição, quando você faz essa prescrição para o paciente, você está fazendo um documento, você carimbou e assinou, e você naturalmente quer que aquele documento ele tenha um valor, que você faça da maneira correta, para que da maneira correta o seu paciente siga o melhor tratamento e tenha o melhor desfecho clínico possível. E aí uma coisa que é muito importante, que eu também busquei trabalhar com os meninos, é exatamente, ó, o anti-inflamatório na aula que a gente trabalhou é esse, mas aí eu preciso, prescrever o anti-inflamatório, mas o que é que eu preciso avaliar no meu paciente cruzeiro para saber qual anti-inflamatório eu vou utilizar? É importante destacar também nessa atuação e que envolve também a responsabilidade do enfermeiro, o atendimento humanizado, que a gente trabalha dentro das resoluções, do comitê, e a gente olhar o paciente como um todo e não só tratar a doença é muito importante, porque isso também já é comprovado que ajuda também na recuperação do paciente. Com E aí uma certeza. das coisas que eu coloquei os meninos para fazer, foi pedir: "Ó, primeiro você avalia a sua dupla, né, no laboratório, que é seu paciente, primeiro é a sua dupla, então, ou seja, veja, cria uns sintomas para sua dupla, então você avalia ela, vê realmente se é necessário usar o medicamento e dentro dos protocolos qual medicamento você ia usar nessa situação, para eles vivenciarem essa prática. E esse foi um primeiro momento da aula prática, né. No segundo momento eu coloquei eles vão agora testar um paciente diferente, né, e inclusive foi o Gabriel que conversou lá com esse paciente diferente. Conta um pouquinho, o Gabriel, pra gente dessa experiência desse paciente diferente. Quem era esse paciente? Então, foi uma experiência muito boa, porque, assim, a gente vai ter a teoria que vai preparar a gente para a prática. A gente não sabia quem era o paciente, a gente foi identificar, a gente não sabia o que que ele tinha, e a gente, estando preparado para isso, para lidar com os casos que a gente ainda não conhece, que vem para a gente, é muito importante, porque eu consigo trabalhar, de acordo com o que eu aprendi no curso, que me permite, atuar de forma profissional, e eu consigo resolver, o que o paciente traz para mim, a demanda do paciente. Isso é muito importante. E aqui, na prática, a gente vê isso, e eu tenho certeza que serve muito para o futuro, que quando a gente estiver já formado e atuando em algum hospital ou alguma clínica. Eu olho isso com bons olhos mesmo, de fato. Eu, enquanto pesquisador também que sou, uma das minhas áreas de atuação durante o doutorado foi a simulação, a experiência baseada em simulação, né, isso que vocês estão fazendo é uma simulação. Sim. Então, permitir ao estudante, eh, utilizar do seu raciocínio clínico, né, raciocínio crítico, para ele entender o que levou ele a agir, né, agir corretamente ou incorretamente, porque esse é o momento de errar, isso faz com que ele tenha um processo de formação bem mais avançado, né, então de parabéns mais uma vez. E é baseado exatamente nessa simulação clínica, que aí, ou seja, a gente usa as ferramentas que a gente tem acesso e muitas ferramentas bastante modernas. Então, na aula prática eu chamei o Gabriel, chamei, na verdade, um voluntário, o Gabriel se prontificou como voluntário, e aí eu coloquei o notebook na frente do Gabriel e disse: "Gabriel, o paciente é teu". Quem era o seu paciente, Gabriel, que você consultou? Você quer referir ao nome ou à tecnologia? Não a tecnologia. Então, a tecnologia foi a IA, pode-se assim dizer? Sim. Sim. Foi a IA e o professor repassou os comandos para ela,
E aí ela ia falando o nome, o que ela tinha, de acordo com o que o professor disse, e aí eu tinha que, entender ela e passar o medicamento certo, entender qual a ação do medicamento, o peso, para saber se a quantidade de medicamento que eu ia passar era adequada para ela, e foi muito importante, porque isso a gente vê também na vida real com pessoas reais, e é muito A importante. gente utilizou, ferramentas de IA comum, ChatGPT. Se é um modo voz, então eu só programa o paciente antes: "Ó, você vai se comportar agora como um paciente", que na verdade era o pai do paciente, que você é um pai era prescrever um anti-inflamatório para uma criança. Pai do paciente, aí seu filho tem tantos quilos, mas ou seja, você vai entregando as respostas de acordo com o que Uma com a interação. interação. E aí é muito interessante, por quê? Porque você vai falando ali com a inteligência artificial e sai daquela coisa mais mecânica, às vezes, de entrevistar um outro estudante que já entrega todos os sinais e sintomas, né, então que é muito isso, baseado nessa simulação, né, pra gente tentar exatamente vivenciar. Nesse contexto dessa resolução, a gente fala muito do impacto pra gente como profissional de enfermagem, para o estudante, né, então de como isso melhora a nossa autonomia, porque na verdade ajudou a regulamentar coisa que não trazendo nenhuma novidade do que a gente já fazia, mas uma regulamentação melhor sobre isso. Mas e para a população, doutor Samuel? O impacto que isso a gente vai ver, né, o que que será que isso impacta naquela pessoa que é o usuário do serviço de saúde? Eu acho que a resolução, a alteração no sistema da Anvisa, eles são marcos muito importantes no sentido de reconhecer de fato a autonomia da enfermagem. Então isso para mim é extraordinário, né. Mesmo que tenha durado 40 anos para acontecer de fato. É. Isso mostra que a enfermagem está num momento de fato bem diferente, né. Mas para a sociedade, eu acho que é mais magnífico ainda, porque a gente vive num país continental onde o acesso aos serviços de saúde ele é muito desigual, e em regiões como a nossa, do Nordeste e até o Norte também, a gente tem uma carência muito grande, e uma inacessibilidade de se chegar muitas vezes ao profissional, né, profissional de saúde. Em muitas instituições a gente não vê a figura do médico, né, ainda, e o próprio enfermeiro, ele é inexistente em alguns casos, né, que até em alguns casos leva a gente a ter que infelizmente interditar algumas instituições. Mas o fato é que a gente, a partir do momento que eu tenho a presença desse profissional, esse profissional é qualificado, é habilitado, está apto para prescrever, isso vai trazer um ganho muito grande para a sociedade, especialmente aquela população mais carente. Então, com isso, a gente consegue ampliar de uma maneira significativa o acesso ao uso de medicamentos que podem ser utilizados de diversas formas. Então, a gente tem medicamentos aí voltados para infecções sexualmente transmissíveis, a gente está falando aí de métodos contraceptivos, a gente está falando de medicamentos voltados antimicrobianos, né, para combater verminoses que até hoje, né, são, por exemplo, responsáveis pelo absenteísmo, né, pela baixa produção das pessoas, pela evasão escolar, né. Então são impactos significativos num país que tem o maior sistema de saúde público do mundo, e a gente conseguir agregar com isso, eu acho que daqui a um tempinho a gente vai ter vários impactos, vários estudos que vão mostrar mais ainda o quanto que a enfermagem é benéfica para a sociedade brasileira. Eu acho que também complementando até com o que o Gabriel colocou, né, na humanização da enfermagem, né, porque o enfermeiro, ele tá ali com o paciente, né, ele tá ali mais próximo, apesar de que também, como foi colocado, doutor Samuel, que ainda em algumas unidades de saúde o enfermeiro ainda é inexistente, mas que o Corém, né, que o Cofem tem trabalhado isso de uma forma que precisa entender que a presença do enfermeiro ali, ela não é necessária, ela é obrigatória, porque é uma assistência, né, o paciente ele precisa, a comunidade precisa. E no fato da prescrição é isso também, né, só para complementar e reforçar o que o Gabriel disse, o enfermeiro muitas vezes ele quem ouve, né, eu costumo dizer às vezes que a enfermagem ela não é só a enfermagem, nós somos a psicologia, nós somos a medicina, nós somos a enfermagem, nós somos
tantas outras profissões dentro de uma única, porque a gente consegue trabalhar isso dentro da academia, né, professor? Essa humanização, esse cuidar, esse olhar. Em E alguns aí momentos, professor, se a senhora me permite, em alguns momentos, nos 224 municípios aqui do estado do Piauí, o profissional de enfermagem é o único profissional de saúde que está atuando que tá naquele ali. plantão naquele momento. É, Então, é isso é muito verdade. impactante. A nossa capilaridade é muito grande. É, capilaridade, É exatamente. verdade. E o Corém, né, eles têm trabalhado muito, têm atuado muito em relação a essa cobrança, né. Não só o enfermeiro tá lá, mas dar, né, dar um espaço para ele, dar o as devidas os devidos equipamentos, né, dar o suporte para ele exercer, porque eu não preciso ter só um enfermeiro no posto, lá no pronto-socorro, mas eu preciso ter recursos para isso, para mim poder exercer. E a gente tem visto muito essa atuação do Corém, em relação a isso, e eu quero até aqui parabenizar, né, e que nós possamos dar continuidade, continuar isso, por quê? Porque a enfermagem ela precisa. Como você disse, nós estamos, né, tendo muitas conquistas, precisamos ainda conquistar muita coisa, mas eu acho que a enfermagem ela tem, assim, realmente tido um ganho muito grande, não só com essa resolução, mas com outras, trazendo aqui a da sutura, né, professora? Essa também foi uma outra resolução que saiu, eu disse: "Vamos lá, professor Everton, que também é o professor da Já disciplina está de na dentro da procedimento. disciplina. Professor, vamos aqui contemplar ela dentro da disciplina". Então a gente se preocupa com quanto a isso, e é importante, né, parabenizar o Corém, né, dizer que continuemos, né, dentro dessa luta aí árdua, mas gratificante, né, tenho certeza. Nesses últimos anos houve um resgate do sentir orgulho de ser enfermagem, Sim. né, isso, com as resoluções, ou seja, com isso de que às vezes de que a gente que já carrega muito esse piano, aquele peso todo, e que tinha às vezes aquelas limitações de que eram limitações da atuação profissional e muitas vezes de coisas que faziam, mas que na resolução não estava bem clara, tinha essas Sim, dificuldades, sim. e ou seja, com essas resoluções, a resolução da estrutura, resolução agora, isso trouxe de novo e esses vários avanços que a gente vem conquistando, trouxe isso de volta, esse orgulho de ser enfermagem, né, então, por isso esse é louvável, né, esses destaques e esses avanços que a gente vem conseguindo em virtude disso. Eu Com fico muito certeza, feliz com com o certeza. reconhecimento de vocês e isso realmente é uma realização, porque lá um pouquinho atrás, ainda não era presidente, a gente elaborava eu junto com Arthur Antunes, né, um grande parceiro lá do Corém Piauí, e a gente elaborava o plano plurianual do Corém Piauí. E eu sou servidor público do estado, mas também trabalho na iniciativa privada. E eu sempre dizia para o Arthur: "Arthur, eu quero trazer uma visão de uma empresa em que meus clientes são os profissionais de enfermagem e eles têm que sair satisfeitos". E nossos clientes não são somente os profissionais de enfermagem, é a sociedade como um todo. É a sociedade. Então, a gente estabeleceu ali como uma visão, de ser reconhecido em um curto espaço de tempo como útil pelos profissionais de enfermagem e pela sociedade. Então isso está dentro dessa visão, né. Então trazer resoluções que tragam um efeito prático muito importante. E aí vocês falaram sobre a sutura, que é super importante. A gente tem uma resolução, teve a 801, que trata sobre a questão da prescrição, que é o que a gente está discutindo aqui como tema central, mas logo depois dela teve a 802, de 2026, que ela trata sobre a possibilidade do profissional de enfermagem, do enfermeiro, inserir o DIU e também o Implanon. Olha o impacto que essa resolução traz, ela é assim magnífica. A gente está ofertando aí o terceiro edital de capacitação dos enfermeiros para consulta ginecológica com a utilização do Implanon do DIU. E nós vivemos num país que tem médias de gravidez indesejada acima da média mundial. Então, oportunizar para as mulheres que muitas vezes não têm o direito de escolha, ou que não têm acesso, ou que não têm o conhecimento, oportunizar para elas um método contraceptivo em profissionais que têm essa capilaridade é muito importante. Eu lembro muito bem que quando a gente foi fazer o primeiro edital de capacitação desses enfermeiros, nós chegamos na CESAP e a CESAP ficou assim meio que a Secretaria de Saúde do estado do Piauí, né? Eles ficaram meio assim curiosos. Mas para que vocês querem essa quantidade enorme de DIUs?
A gente explicou e tudo mais, que ia fazer o processo de capacitação, e inicialmente ele disse: "Mas enfermeiro pode?" Aí tá aqui a resolução, pode. Mas e o CFM? Ele disse: "Olha, o Conselho Federal de Medicina trata dos médicos. A enfermagem é o Conselho Federal de Enfermagem." Então, o primeiro aspecto foi vencido, mostrar que podia. E depois eles foram dizer assim: "Olha, mas é porque, assim, em 6 meses foram inseridos 30 DIUs no serviço público do estado do Piauí, registrado no sistema, foram 30 Em 6 em meses. 6 meses, uma média de 5 por mês. A gente, em 2 semanas de capacitação, a gente inseriu 129 DIUs. O E impacto nenhum da saúde deles pública aí é impacto gigantesco, nenhum deles com problema. Inclusive, isso corrobora com a nota técnica do Ministério da Saúde, se eu não me engano, de 2023, eu acho que é a 21 de 2023, um estudo que o Ministério da Saúde, vários estudos que realizou, e eles verificaram que não havia diferença estatística significativa no êxito da inserção do DIU de enfermeiros em comparação com médicos. E também os efeitos, os eventos adversos, eles também eram similares. Então, isso mostra que o enfermeiro é capacitado, a enfermagem quer fazer isso. E agora essa resolução traz uma nova vantagem, que é um plano e a possibilidade de ser utilizado no empreendedorismo. Então, esse edital a gente já abriu um campo específico somente para enfermeiros e enfermeiras que têm o seu consultório, para que eles possam ser capacitados, possam também ganhar dinheiro com isso, porque a enfermagem também merece ser bem remunerada. Parece, merece. Como é importante, né, essa divulgação, mostrar, porque por mais que, o Corém faça o trabalho de divulgação, algumas pessoas ainda não têm determinado conhecimento, né, doutor Samuel. Então, assim, pessoas que eram para entender, que eram para conhecer, a gente ainda vê que ainda tem nessa ou porque não quer conhecer, ou porque quer se enganar, né. Professor Márcio, mas é por isso que eu bato muito na tecla que a formação é muito importante. Eu Verdade. digo aqui para o Gabriel: Gabriel, você vai se formar daqui a um tempo, e aqui na universidade você está aprendendo algumas coisas. Pode ser que na prática você entre em contato com profissionais que, isso não é a maioria, isso é a minoria, que profissionais que possam estar acomodados ou já estão viciados em uma cultura, em Isso, determinada verdade. instituição. E às vezes acontece do estudante ou do profissional recém-formado, ele desconstruir aquilo que ele aprendeu. Por isso que é importante o contato com o conselho, inclusive. Eu me lembro muito bem que essas resoluções que a gente está falando, que trouxeram avanços, a gente recebeu críticas. Por exemplo, quando saiu a resolução da sutura, eu vi profissionais de enfermagem dizendo assim: esse Corém, mais uma coisa para a gente fazer. E eu costumo dizer: abençoado, ninguém vai te obrigar a fazer por aí sutura no pessoal, não. É se você for habilitado. Eu, por exemplo, Samuel, eu sou, eu pelo meu conselho, eu posso fazer sutura se eu fizer um curso. Mas não é minha área de atuação. Ninguém vai me obrigar a fazer a sutura. Da mesma forma, eu posso prescrever medicamentos, se estiver dentro dos critérios ali da resolução. Eu não vou sair prescrevendo. Então, assim, eu tenho que saber qual é o meu papel e ter minha autonomia e o direito de escolha, né? Inclusive conhecendo o meu código de ética profissional. Então, eu costumo dizer que os profissionais de enfermagem ele têm que beber na fonte. E a fonte é o conselho, que é quem normatiza a nossa profissão. Aproveitar, viu, Gabriel? E já me formar também entendendo que, não posso desconstruir a minha formação e acreditar nessas culturas aí, né, que a gente vê, porque muitas pessoas elas querem barrar ali a força que a enfermagem tem, querem como se fosse ocultar a capacidade imensa que a profissão tem de atuar em várias áreas. E a gente sabe que isso é muito comum, as pessoas querem, né, fazer muito isso, mas de já, com essa palestra aqui também, já me intensifico, tô aprendendo bastante com isso. Desloca. E esses profissionais novos também chegando no mercado com essa força de trabalho, né, com tudo atualizado, ele é uma chama que às vezes contagia também, e isso que o Gabriel tem que fazer também, né, Gabriel? Que ser essa chama que contagia os outros profissionais. Aquele profissional que está mais acomodado, né, então, ou seja, vê um profissional que saiu agora da graduação, que está inteirado nas resoluções, que já buscou fazer as capacitações, os treinamentos, né, então a parte prática disso tudo. Por quê? Porque isso também vai dar esse reforço nesses profissionais. E toda vez que sai uma resolução dessa nova, a gente vê que tem sempre essas reclamações, né, mas tem também aquele profissional que, poxa, que estava mais acomodado: "Eita, deixa eu acordar aqui",
É sobre textual, de atualizar, protocolo. porque Na foi verdade, são oportunidades que a gente está criando para o profissional. Essa do planejamento familiar, então a resolução traz muito sobre a utilização dos hormônios, dos métodos anticoncepcionais, dos injetáveis, dos via oral e agora o Implanon, né, com DIU. Então, ou seja, essa consulta de planejamento familiar, ela ficou muito completa, né? Então, ou seja, e com a capilaridade incrível. Sim. Então, até quando eu lhe pergunto qual o impacto disso para a sociedade, a gente tem que marcar um outro podcast daqui a 5 anos. E aí, o que é que isso? Isso, Vamos ver o que é que mudou 5 anos depois, É. porque aí a gente não tem nem a noção do impacto que isso vai ter, né? A gente Trabalho aí para os pesquisadores, né? Claro. Vão ter muita coisa aí para publicar. É. E apesar dos avanços, das várias conquistas que nós temos, o que ainda há mais de desafio para colocar de fato essas resoluções na prática? Quais as dificuldades que se tem quando sai uma resolução dessa nova, de colocar isso para se tornar de algo prático realmente, né? Então quais as Eu acho que o dificuldades? grande desafio, que é inclusive subjetivo, é a cultura. A sociedade assimilar que o profissional de enfermagem pode prescrever, isso é uma mudança cultural que ela precisa de momentos como esse, que a gente precisa de multiplicadores, a gente precisa estar na grande mídia, né? E o sistema COFEN, com os conselhos regionais, tem feito muito isso, né? De cada vez mais injetar na sociedade qual o papel do profissional de enfermagem e o quanto que é seguro ser atendido pelo profissional de enfermagem. Além disso, eu vejo que é a questão da infraestrutura mesmo, né? A infraestrutura de quando a gente tem uma resolução dessa, permitir que o profissional lá no seu local de atuação, ele possa seguir as suas resoluções. E o profissional entender e se qualificar, né, fazer uma educação, eh, permanente para que ele esteja apto a seguir as suas resoluções. Eu acho que esses aspectos são desafios, mas que a gente tem conseguido superar, porque a enfermagem, na sua essência, ela é dedicada. É dedicado, exatamente. São esses desafios que são que de fato de cultural, mas que a gente vê muito com esse trabalho do Conselho Federal, com o trabalho dos Corens, né. Então esses dias eu vi um videozinho desses que a gente vê por Instagram, que era um farmacêutico falando exatamente, era um vídeo que no algoritmo chegou para mim, mas era para chegar para outros farmacêuticos, Sim. que aí para farmacêuticos, né. Que ele falando exatamente: "Sua farmácia está preparada para receber a prescrição do enfermeiro?", né. Ou seja, ele estava já falando, querendo atualizar ele sobre isso, porque exatamente sobre essa atualização do SGNZPC, né, então, ou seja, isso já mostra que essa mudança cultural ela vem ocorrendo por causa dessas divulgações. Inclusive, eu parabenizo o Conselho Federal de Farmácia por ter elaborado, se eu não me engano, foram notas técnicas e encaminhado para as farmácias, orientando os farmacêuticos a receber. Exatamente. Então isso é importante. E uma outra coisa que eu quero deixar muito, assim, em destaque, enquanto presidente do Corém Piauí, é que não há no nosso interesse em avançar de forma nenhuma rivalizar com outras profissões. A gente precisa cada vez mais de um atendimento multiprofissional. E com esses avanços que a gente está trazendo, essa pavimentação desses caminhos seguros para os profissionais de enfermagem, a gente também traz segurança para toda uma equipe multi, né? A gente faz com que o atendimento ele tenha uma continuidade. São mais pessoas chegando, aptas, capazes para agregar. Então, a gente vai ter, com certeza, uma boa relação, uma boa interação com os médicos, com os outros profissionais de saúde, com farmacêutico, para que a gente possa somar cada vez mais. Esse é o nosso interesse. A enfermagem ela não é só, né, doutor Samuel, a gente não trabalha só, uma profissão que ela é multi, né, eu preciso do médico, eu preciso do farmacêutico, eu preciso do fisioterapeuta, do assistente social para que eu consiga alcançar o meu objetivo, restabelecer a saúde do meu paciente, promover a saúde, enfim. Então assim, a gente se preocupa também quanto a isso, para que, como você disse, é somar, né, juntar todos esses profissionais, né, professor, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. E isso é importante fazer com que as outras profissões também entendam isso, Sim. né. A enfermagem ela está ganhando espaços, né, nós estamos aí conquistando muita mudança com essas resoluções e outras que vão vir com certeza, né. E fazer com que, essas outras profissões, os outros conselhos entendam que nós estamos ali justamente para somar. Perfeito. Não é uma atuação exclusiva, não queremos ganhar só espaço, né. Sim. Precisamos ganhar, precisamos mostrar o que de fato
o que é a atuação do enfermeiro, mas precisamos contribuir de forma conjunta para essa. É como diz, o ditado: "A união faz a força", então a gente precisa dessa união, dessa multiprofissionalidade, dessas profissões para que o tratamento seja eficaz, a conduta seja eficaz, o medicamento seja eficaz por conta da farmácia, Sim. então é muito importante isso, né. E é importante que a gente quebre essa, entre aspas, "rivalidade" que o pessoal vê entre essa profissão. A enfermagem precisa dessas profissões, mas essas profissões também precisam da enfermagem. Perfeito. Até nesse se a gente for parar para observar, no âmbito do SUS, nos programas, públicos, nas políticas, nas diversas, se a gente for somar, não tem esses números aqui não, mas provavelmente, já antes dessa resolução, mais enfermeiros prescreviam do que médicos, porque a gente tem mais enfermeiros do que médicos, e o SUS, desde que o SUS é SUS, a gente tem as políticas. E além disso, quero deixar bem claro para os profissionais de enfermagem, para os profissionais médicos e para a sociedade. O profissional de enfermagem não vai sair prescrevendo à torta e à direita não, a gente tem as normativas para isso. E uma delas é a portaria 344, se eu não me engano, de 1998, que fala sobre a prescrição de psicotrópicos. Lá deixa bem claro, não compete ao profissional de enfermagem prescrever esse tipo de medicamento. Então, por exemplo, o paciente chega lá e diz que está com ansiedade, quer algum psicotrópico, por exemplo, algum ansiolítico, não compete ao profissional de enfermagem fazer essa prescrição. E uma outra coisa também que é importante, que historicamente a enfermagem ela transcreveu, por exemplo, no postinho de saúde. Quero deixar bem claro, enfermeiro ou enfermeira não transcreve, prescreve. Então, se nós temos nossos protocolos, você não precisa copiar a prescrição do médico, fazer isso não. Você tem um protocolo para lhe orientar. Então, isso é importante. Enfermagem não transcreve, enfermagem prescreve medicamento. E é muito importante isso, que a resolução ela traz isso, a importância do protocolo. Sim, o protocolo. Então, lá no protocolo, quando você vai atrás do protocolo, então eu quero prescrever um determinado medicamento. Lá fala, por exemplo, sobre os antibióticos tratando a amidalite, né? Que ele até faz referência ao protocolo do IDP, das doenças mais prevalentes na infância. Então, dos protocolos da doença mais prevalente na infância, tem lá o tratamento para amidalite na criança com antibiótico. Mas, ou seja, eu tenho que avaliar a criança dentro daqueles critérios. Não houve uma melhora, eu preciso encaminhá-la para o especialista, para um pediatra, por exemplo, né. Sim. Então, ou seja, é você seguir o protocolo. Então, é isso que o doutor Samuel está destacando, que a gente não vai prescrever medicamento, todo mundo está precisando de antibiótico, eu vou preencher ali as 2 vias da receita e prescrever. Não, eu tenho que ver se está vinculado àquele protocolo, perfeito, seguir o que está trabalhando, o que traz aquilo. Por isso que eu falo sempre muito isso para os meninos, é uma fonte de estudo interessantíssima, porque ele traz o anexo à resolução, ele é um plano de estudo. Então começa a estudar lá separado dentro lá, ele parece tanto um plano de estudo que ele vem separado por doenças, infecções sexualmente transmissíveis, pré-natal, saúde da mulher, saúde da criança, né. Então, ou seja, você vai estudando os protocolos que vai além da farmacologia, né, vai a esse aspecto de saúde, da semiologia, de investigar, de examinar o paciente, de investigar para saber o que de fato, vai se utilizar, né. E ou seja, isso é extremamente importante e a gente precisa preparar o enfermeiro, preparar o acadêmico de enfermagem para isso, né. E a professora Márcia tem um papel muito importante nisso, que é quando você está à frente da coordenação de um curso, você vai dando essa baliza, esses direcionamentos de para onde você quer, informar, de como você quer informar esse profissional, de qual profissional você quer entregar para a sociedade. Então, professora Márcia, quais são esses maiores desafios em estar atenta a essa atualização, a essas atualizações que surgem, ao mesmo tempo estar olhando para as coisas que não podem faltar na grade de enfermagem, porque a gente vai incluindo coisas e aí eu preciso ir fazendo esses ajustes, né, no decorrer do processo. Quais são os maiores desafios que a gente enfrenta nessa formação do Então, aluno? é uma responsabilidade, né, doutor Samuel, porque, são profissionais, são pessoas que querem se profissionalizar, serem enfermeiros, e é uma responsabilidade imensa, né. E estamos em constante atualização na área da saúde, mudando protocolos, né, professor, mudando técnicas, e a gente precisa estar ali também caminhando junto, né. Eu acho que é uma outra pauta, talvez para um próximo podcast, quem sabe, falar das nossas DCNs, né, são as diretrizes curriculares que regem aí a formação, que estamos precisando urgentemente de atualizações, que inclusive foi tese do meu mestrado, né.
né, as nossas DCNs elas estão bem desatualizadas, porém, né, enquanto coordenação, né, enquanto preocupação para esse processo de educação, de formalização, profissionalização, a gente já tem trabalhado bastante a atualização da nossa matriz, né, das nossas disciplinas. Por quê? Porque nós estamos ali já caminhando com aquilo que a comunidade exige, já estamos caminhando ali junto com o que sai dentro das resoluções, dentro do que o conselho também, né, está buscando de melhorias para a profissão. Então, a partir daí, nós já vamos buscando como é que a gente pode ajustar isso dentro da grade curricular, dentro das disciplinas, seja numa oferta de um curso adicional, enfim. O desafio maior eu acho que é a gente acompanhar, mas nem considero tanto desafio, porque a gente tem conseguido, né, graças a Deus, com nossos professores, com a cobrança dos nossos alunos que faz parte, né, professora, a gente quer ver aqui uma palestra sobre vacina, atualização do calendário vacinal, queremos aqui um curso sobre PIC, né, queremos aqui a atualização e nós vamos fazendo isso, né. Desafio sempre é educação, porque é muita responsabilidade, porém a gente tem um suporte, a gente tem um apoio, nós temos uma instituição, nós temos uma reitora que se preocupa muito, né, com a educação, e foi como eu coloquei lá no começo, a gente não se preocupa só em colocar no mercado de trabalho, né, colocar o aluno, formar, dar o diploma no final e agora vá. Não, a gente se preocupa em que o Gabriel, quando ele sair daqui, ele vai trabalhar lá na clínica do doutor Samuel, o doutor Samuel vai contratar ele, nós vamos deixar o currículo para eu Viu? Vou colocar no currículo lá. e ver que o Samuel saiu daqui preparado, né. Mas dentro de uns dos desafios que eu queria só destacar, é fazer com que o aluno também entenda, né, da sua responsabilidade. Nós, ainda temos esse trabalho árduo, né, de fazer com que o aluno compreenda, apesar de que eu quero ser um enfermeiro, mas ele precisa entender o que é ser enfermeiro. Não é só aquele enfermeiro que administra uma medicação, não é só aquele que prescreve uma medicação, mas entender o porquê está prescrevendo, entender porquê que está fazendo um curativo. Eu acho que ainda é um pouco disso, né, de fazer com que os nossos alunos, não todos, não podemos generalizar, mas fazer com que eles entendam o tamanho dessa responsabilidade ao entrar dentro de uma academia, principalmente na enfermagem. Sou enfermeira, então sou suspeita para dizer, mas é uma das profissões, assim, que eu considero, não desmerecendo nenhuma outra da área da saúde, mas que eu considero, assim, a mais importante dentro do ambiente hospitalar. Vamos aqui, doutor Samuel, como gestor, a sua equipe de saúde numa clínica, a maior parte faz se compor pela enfermagem, são os técnicos, né, são os enfermeiros. Por quê? Porque o enfermeiro ele tem que estar ali em todas as áreas. Né, e o importante, assim, acho que o principal desafio hoje tem sido esse, professor, é a gente conscientizar ainda alguns, né, que é importante que dentro desse processo não é só estudar o que o professor está ministrando em sala de aula, mas é buscar por mais, é se aperfeiçoar, porque ao sair, né, Gabriel, ao sair daqui, ao sair da academia, eu costumo dizer, vocês vão ser cobrados pelos atos de vocês, né, e o momento de errar é agora, o momento de cobrar é agora. Eu acho que o desafio é esse, mas eu tenho certeza que os nossos alunos do Unicef não vão deixar a desejar. Eu costumo dizer para os alunos que o curso de enfermagem muda você como pessoa. Muda. Ainda você sai uma pessoa melhor. Você terminou o curso, você já não quer mais ser enfermeiro, ganhei na loteria, não preciso trabalhar, mas você é uma pessoa diferente, né? Porque a graduação muda você. Então, as coisas que a gente passa, as disciplinas que a gente paga, os momentos de estágio, a vivência em campo de estágio, em atenção básica, serviço público, você entra com uma cabeça e sai, né, um ser humano, É outra. né? Então, e isso talvez seja um dos grandes diferenciais da enfermagem. É que exatamente a gente passa por essas várias situações que a gente vai, aprendendo além de ser enfermeiro, ser um ser humano melhor. Por isso que porque a gente foca tanto em humanização, em todos esses processos que é importante. Não é romantizar, né, Não. não é romantizar, não é uma enfermagem romantizada, mas é uma enfermagem realista. Sim. Você vai viver situações diversas situações dentro da área e você precisa estar preparado, né, lógico, você vai precisar um momento dar um consolo, você vai precisar mas você vai precisar em determinados momentos ser duro, ser assertivo, né, que é o principal do enfermeiro, né. Então,
Eu acho que é isso, é conscientizar, né, os nossos futuros enfermeiros, quem sabe serão eles que vão, né, Cuidar da gente. cuidar da gente, dos nossos, né. Eu sempre gosto de fazer uma reflexão quando eu dou algumas palestras, né, para estudantes. Qual será o seu papel na história? Qual o legado que você quer deixar? Então é isso. Você tem que entender que nós deixamos legado na vida de cada paciente e no serviço que a gente atua, né? Então, se preocupe com isso. Qual o seu legado, né? Flores, com certeza, o legado dela hoje, muitos profissionais fazem muito mais do que ela fez. Mas para a época, aquilo foi um grande legado, que até hoje a gente está falando dela. Exatamente. Verdade. Eu costumo, doutor Samuel, fazer uma pergunta, 2 perguntas, na verdade, para meus alunos, sempre ali no início das turmas, e eu digo para eles, digo: "Olha, eu vou fazer 2 perguntas, vocês não precisam me responder, mas respondam para vocês, né, porque é uma pergunta para vocês". E aí eu falo para eles, eu digo: "O como é que você qual a situação que vocês querem estar? Aonde vocês querem estar daqui a 10 anos? Em que situação? Seja a situação financeira, seja a situação profissional, em que situação querem estar? O que você quer como você quer estar?". E aí eu lanço a segunda pergunta, eu digo: "E o que você está fazendo para isso?", É isso. né, então Vai é isso. cair eleição. Não vai, então a gente tem que correr atrás, né, eu sempre faço isso. Pessoal, infelizmente a gente já está chegando ao final do nosso podcast, mas antes eu quero ouvir um pouquinho a palavra final de cada um, né? Eu quero começar pelo Gabriel, né? Gabriel, que mensagem final você deixa para os seus colegas estudantes que ainda não pararam, para o professor já passou como dever de casa olhar a resolução, mas para quem não olhou ainda, né? Para profissionais, estudantes de outras instituições que às vezes sabem que já saiu a resolução, mas nunca parou para dar uma olhada, para ler, para ir atrás do protocolo. Né, sobre essa importância, que mensagem você tem para esses seus colegas? Então, primeiramente dizer que leiam a resolução, né, porque ela é muito importante, ela descreve o que o enfermeiro pode, o que o enfermeiro não pode fazer e como mensagem, assim, de que eu me também se serve para mim, é dizer o que a professora Márcia falou, que é o seguinte, o que eu faço, o que eu estou fazendo para me ser um profissional excelente no futuro. Porque se eu não for um profissional excelente no futuro, é porque eu não fiz o suficiente agora. Isso é muito importante. Na área da enfermagem, isso é ainda mais importante. Por quê? Porque a minha responsabilidade ela tem que ser dobrada. Por quê? Porque eu não vou cuidar apenas de mim, eu vou cuidar de uma pessoa que está ali e que tem família e que tem uma vida. E isso é muito importante. Essa dedicação. Toda a graduação, a gente recebe os conhecimentos, a teoria, a prática necessária para isso. E quem quer faz acontecer. E eu tenho certeza que vai ser um grande profissional. Esse é o meu recado. Bem, Doutor Samuel, e que mensagem a gente pode deixar para aquele profissional que às vezes está lá na atenção básica, né, com a sua carga de trabalho, mas que às vezes está ali até com algumas receituários ali para transcrever, ou aquele paciente renovando a receita, e às vezes tendo que marcar, às vezes, um atendimento com outro profissional que não está presente ali, porque precisa daquela medicação, precisa de um anti-inflamatório, de um antibiótico. Então, para esse profissional que já viu que a resolução foi lançada, foi publicada, mas que ainda não parou para se inteirar sobre ela. Então, que incentivo a gente pode dar para esses nossos colegas? A mensagem que eu deixo para os profissionais de enfermagem é: bebam na fonte do Corém Piauí, do Conselho Federal de Enfermagem. Nós somos hoje um sistema que consiste no maior sistema do nosso país. Nós somos mais de 3,3 milhões de profissionais. Aqui no estado do Piauí, nós somos 45.501. Hoje eu vi os números, 45.501 inscritos. Se a gente fosse um município, só dos profissionais inscritos, a gente seria o 10º maior do estado do Piauí, a população só de profissionais de enfermagem. Então, nós somos gigantes em números e por aquilo que nós nos propomos a fazer. Nós temos um sistema que está antenado nas necessidades dos profissionais de enfermagem, atuante, e com certeza a gente vai continuar aí desbravando novos caminhos para que a enfermagem atue com segurança, autonomia e valorização profissional. Muito obrigado, doutor Samuel. E professora Márcia, e para aquele nosso estudante que a gente vê muito, estamos falando sobre a resolução, que eu estou ensinando para os alunos do terceiro período de enfermagem, mas aquele aluno que já passou do terceiro período, não viu a resolução, não teve a oportunidade de pagar a farmacologia com a resolução publicada. O que é que ele tem que fazer? Onde é que ele tem que ir atrás? então, além da nossa semana de enfermagem, que nós vamos ter um mini curso falando sobre a resolução 305, inclusive mandei a programação hoje, né, para
os nossos professores a aprovar, é ler, né? Acompanhar aquilo que está sendo, né, de avanço na enfermagem, das resoluções, é ler, se aperfeiçoar, que é o que eu sempre costumo dizer, né? Quando nós sairmos daqui como enfermeiro, né, os nossos alunos saírem daqui como enfermeiros, a formação não acabou ali, porque já é enfermeiro, pelo contrário, a formação ela vai continuar com uma responsabilidade ainda maior, né. Então, aos nossos alunos do semestre passado que não tiveram essa oportunidade, com certeza nós, enquanto aqui academia, vamos trabalhar esse tema em diversas outras atividades, incluir esses nossos alunos, mas aos nossos que já saíram e aproveitando aos profissionais, é a é acompanhar, é ver, se aprofundar do que está sendo, né, de novo, né, de atual na enfermagem, para que a gente consiga, com certeza, dar aquela assistência necessária ao nosso paciente, à nossa comunidade, como o Gabriel disse: "Eu vou cuidar de um paciente, vai ser o amor da vida de alguém, vai ser um familiar meu, vai ser", então, é um paciente que merece esse cuidado com responsabilidade, e essa responsabilidade vem a partir dos estudos, do aperfeiçoamento, e é isso. Agradeço muito a participação de vocês, foi um papo extremamente agradável, né, então por mim a gente ficaria horas e horas aqui só falando sobre esse tema, mas todo mundo tem seus compromissos, né, mas foi muito, muito interessante, muito bom, então é um tema que a gente consegue ficar por horas e horas falando, porque de fato tem muita coisa para se falar sobre essa temática. Agradeço doutor Samuel, né, pela sua disponibilidade, então essa parceria sempre com a gente, sempre que a gente precisa, doutor Samuel está à disposição. Tem a agenda apertadíssima, mas ele sempre dá um jeito, né, de atender os nossos pedidos, não é, professora? Mãe, sempre, muito obrigada. O Corém sempre muito, né, ali ativo e sempre, né, nos atendendo. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não doeu nada. Esse já tava tenso. Não O que é que doeu. vão me perguntar? Se tiver, doutor Samuel, alguma intenção do Corém vir, a Unicef está de portas abertas para o conselho, né? Deixamos aqui a casa aberta, que sempre é muito bem-vindo recebê-los, e sigamos aí para um avanço de uma profissão cada vez melhor, né? E a formação de cada vez profissionais mais excelentes e qualificados, né, professor? Agradecer aqui em nome do professor Everton, né? O nosso professor, e aos demais que fazem parte da nossa grade, que eu tenho aqui excelentes professores, não poderia deixar de dizer, né, porque essa responsabilidade não é só minha, né, é nossa que construímos isso, né, somos nós que estamos ali. E ao Gabriel, enquanto aluno aqui do terceiro período, né, é o que eu costumo dizer sempre para todos: aproveitem, né, aproveitem todas as oportunidades que são dadas dentro desse processo, porque é aí que você vai construindo. Você vai construindo o seu caminho a partir daqui, para quando você sair daqui, você já ter aquela construção, mas que vai dar continuidade, né. Então, mas muito obrigada, doutor Samuel, pela disponibilidade em ter aceito nosso convite, e ficamos aqui sempre à disposição. Eu que agradeço pela disponibilidade e, assim, eu aprendi desde criança que tempo é questão de prioridade. Então, o tempo é curto, mas para mim era uma prioridade estar aqui com vocês. Agradeço pela parceria. Segunda-feira tem uma reunião de diretoria e com certeza a gente vai botar na pauta o estreitamento dos laços aqui com o Unicef, que para gente é muito valioso. O Unicef está aqui à disposição, fique sabendo. Também queria deixar meus agradecimentos aqui, agradecer ao Samuel, muito obrigado pela disposição, é sempre um prazer receber aqui na Unicef, agradeço à professora Márcia pelo convite e ao professor Everton também, muito obrigado. E não podemos deixar de agradecer ao nosso espectador. Então, você que assistiu esse episódio até o final, agradecer a nossa equipe técnica que está sempre esse suporte. E se você assistiu até o final aqui, achou interessante, compartilha. Então, envie isso aqui para alguém da enfermagem, né? Então, se você quer que alguém saiba um pouco mais sobre esse tema, se você viu a relevância disso tudo, então compartilha com um colega da enfermagem, com um estudante. Então, isso tudo, com certeza, você vai estar levando conhecimento a mais pessoas, né? Aqui na Unicef nós temos sempre essa preocupação de estar atualizado, de formar estudantes qualificados, né, e colocar no mercado de trabalho um profissional que vai saber como atuar e vai estar preparado para atuar nesse mercado de trabalho da melhor forma possível. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado aos nossos espectadores, né? Um abraço a todos e até o próximo episódio.